Queridos, estamos fazendo uma exposição do livro de Salmos nos cultos de ceia. Nós já trabalhamos Salmo 1, Salmo 2, eles estão disponíveis tanto no Spotify quanto lá no YouTube, tá? E o livro de Salmos é um livro muito querido de todo o povo de Deus ao longo da história. O livro de Salmos ele é um livro que, na sua totalidade, é dividido em 5 livros, nós já abordamos isso aqui. Então, do capítulo 1 ao capítulo 49, nós temos o primeiro livro de Salmos, do capítulo 42 ao 72, o segundo livro, do 73 ao 89, o terceiro livro, do 90 ao 106, o quarto livro, e do 107 ao 150, o quinto livro. O livro de Salmos ele vai ter vários autores que escrevem esse livro, né? O maior autor dos Salmos é Davi, com certeza, ele é autor de 73 Salmos, que nós sabemos. Salomão também escreve 2 salmos, Moisés 1 salmo, enfim, nós temos várias questões ali que nós já trabalhamos nos outros cultos. Se você quer entender um pouco melhor esse pano de fundo, esse contexto histórico a respeito do livro de Salmos, está disponível essas pregações, ok? E nós também vimos ali que os salmos eles contêm vários gêneros literários ali, ou vários estilos de salmos dentro do seu escopo, né? Nós vamos ter salmos que são salmos de lamento, salmos messiânicos, salmos de louvor e ação de graças, salmos reais, salmos de afirmação e confiança, salmos de penitência, salmos imprecatórios, salmos de sabedoria. E hoje nós iremos abordar o salmo de número 3. O salmo de número 3, ele é um salmo de lamento, ao mesmo tempo que ele tem também junto com ele confiança sendo expressa e imprecação, tá? O salmo de número 3, ele vai dizer o seguinte, vamos fazer a leitura do salmo aqui. Senhor, como aumentaram aqueles que me perturbam, muitos são aqueles que se levantam contra mim. Há muitos que dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus, Selá. Mas tu, ó Senhor, és um escudo para mim, a minha glória e o exaltador da minha cabeça. Clamei ao Senhor com a minha voz, e ele me ouviu do seu santo monte, Selá. E me deitei e dormi, acordei porque o Senhor me sustentou. Não terei medo de 10 milhares de pessoas que se puseram contra mim ao meu redor. Levanta-te, ó Senhor, e salva-me, ó Deus, porque atingiste a todos os meus inimigos sobre o osso malar, quebraste os dentes dos ímpios. A salvação pertence ao Senhor, tua bênção está sobre o teu povo, Selá. Amém? Esse Selá aqui ele é uma expressão de cântico, tá? Então esse Selá ele vinha para aumentar ali o toque das cordas, porque o livro de Salmos é um livro de cânticos, né? Então é como você pega ali uma partitura, ali uma cifra de uma música ali, e esse Selá fazia parte então dessa cifra, tá? Então se anula esse Selá que está ali no meio, ok? Então o Salmo de número 3, como eu falei, ele é um salmo de lamento, ele é um salmo de clamor. Davi aqui está apresentando diante de Deus uma causa, a sua causa, em relação às perseguições e às dificuldades que Davi estava enfrentando. O contexto no qual esse salmo foi escrito é o contexto de quando Davi estava fugindo de Absalão, seu filho. Então não sei quantos de vocês se recordam da história, mas Davi, depois de ser ungido rei de Israel, ele comete um pecado muito grave contra Deus. Ele comete um adultério, ele se deita com uma mulher chamada Betseba. Ele também coloca Urias, o marido daquela mulher, na frente de batalha para que ele fosse morto, para que ele fosse assassinado. E esse pecado que Davi comete é um pecado que acaba fazendo com que ele venha sofrer muitas consequências em relação a esse seu comportamento. Nós sabemos que Deus perdoou o pecado de Davi. Sabemos que quando Natan, o profeta, se apresenta ali diante dele, repreendendo ele em relação a esse pecado, Deus disse que esse pecado estava perdoado. Porém, no mesmo momento ali, por meio de Natan, há uma palavra dizendo que Davi enfrentaria sérias consequências agora na sua vida por causa desse pecado. E dentre essas sérias consequências estava ali problemas familiares que viriam sobre a vida de Davi. Muitos problemas familiares vieram sobre a vida de Davi, então, por causa desse pecado. Nós vamos ter ali um caso da filha de Davi, Tamar, que ela é abusada por um filho de Davi também, Aminon. E nesse caso, quando Tamar é abusada por Aminon, Davi não repreende Aminon, ele não trata Aminon com a dureza que era necessária devido ao pecado que é cometido. E o que acontece é que Absalão, um outro filho de Davi, ele fica com ciúmes ali de sua irmã, ele fica inflamado contra Aminon, e ele então trama um assassinato contra o seu irmão.
e ele então mata seu irmão Aminon, e ele então tem que fugir agora de Israel por causa do assassinato que ele havia cometido. O que acontece é que se passa algum tempo e Davi manda novamente esse seu filho Absalão voltar para Israel. Só que quando ele manda Absalão voltar para Israel, Davi não recebe esse filho da maneira adequada ali. Há um problema mal resolvido entre o pai e o filho ali. Eles têm um conflito, eles têm ali uma dificuldade ali que eles estão enfrentando, e Absalão então guarda uma mágoa muito grande contra Davi. E passa algum tempo, Absalão começa a tramar para derrubar Davi do trono. Absalão então ele começa a ir para a porta da cidade, e ao ir para a porta da cidade ele começa a resolver as causas do povo, julgar as causas do povo, começa também a falar mal de Davi na porta da cidade, começa a inflamar o povo, começa a ter uma grande revolta popular ali agora, que se levanta contra Davi, e diante de tudo isso então, Absalão ele começa uma trama para derrubar Davi do trono, né? E o que acontece é que Davi tem que fugir de Absalão. Ele tem que sair de Jerusalém, que era a cidade de Davi, onde ele tinha o seu trono. Ele tem que fugir de Jerusalém, ele atravessa o Jordão e ele vai parar em Manaim. Em Manaim ele escreve esse salmo, é em Manaim que ele vai escrever esse salmo. Então ele escreve esse salmo quando ele está fugindo de Absalão, seu filho. Ele está cercado por inimigos, as pessoas estão tentando matá-lo, aqueles homens estão tentando matá-lo. E é nesse contexto então que Davi escreve esse salmo, um salmo de clamor, um salmo pedindo para Deus a proteção, um salmo mostrando para Deus a causa dele, mostrando a situação que ele estava vivendo, ok? E esse salmo então ele vai poder ser dividido do seguinte modo: nós vamos trabalhar primeiro o verso 1 e verso 2, depois o verso 3, depois do verso 4 ao verso 5, depois do verso 6 ao verso 7 e o verso 8, ok? Então no verso 1 e no verso 2, nós vamos ter o clamor de Davi. Olha só o que vai falar aqui. Senhor, como aumentaram aqueles que me perturbam, muitos são aqueles que se levantam contra mim. Há muitos que dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. Amém? Então olha só, a situação aqui de Davi é uma situação trágica, grave. Davi expressa no verso 1 dizendo: Senhor, como aumentaram os meus inimigos. Por que ele está falando isso? Porque dia após dia, Absalão ele convencia mais pessoas a se colocarem contra Davi. Então a cada dia que passava, o número dos inimigos de Davi se aumentava. A cada dia que passava, a situação ficava mais complicada para Davi. Então ele clama, ele fala: Senhor, os meus inimigos têm se aumentado, são muitos aqueles que têm se levantado contra mim. E no verso 2 ele fala então que o populacho, o povo, em Jerusalém, aquilo que se falava em Israel era o seguinte: para Davi já não tem mais salvação. Davi já perdeu o trono. Davi agora já foi deposto. Então o populacho, aquilo que as pessoas estavam falando, aquilo que era o boato dentro de Israel, dentro de Jerusalém, era: Davi já perdeu o trono. Davi será derrotado por Absalão. E nós precisamos lembrar o que tinha acontecido aqui, né? Como eu falei, Davi já havia fugido de Jerusalém, ele já havia atravessado o Jordão, ele estava em Manaim, e lá em Jerusalém, Absalão havia deitado com as concubinas de Davi publicamente. Então Davi ele tinha ali as suas concubinas, o seu harém real, e Absalão então ele pega no terraço que tem na casa de Davi, ele arma uma tenda no terraço da casa de Davi, e ele leva as concubinas para dentro da tenda e se deita com essas concubinas ali dentro da tenda publicamente. Isso tinha sido dito pelo profeta Natan: aquilo que tu fizeste no oculto será feito publicamente contra ti, porque ele havia, daquela mesma sacada, Davi havia olhado para Betseba, daquela mesma sacada ele havia cobiçado Betseba, e agora então naquela sacada o seu filho se deita com a sua mulher, ou com as suas mulheres ali naquele caso. Então isso era um ato de deposição de um rei. Quando um rei chegava para tomar um outro território, uma das coisas que ele fazia era tomar conta do harém real. Então entre o populacho, entre aquilo que se dizia Davi já foi deposto, Davi já caiu. Essa era a situação. A situação era uma situação que aos olhos humanos, aos olhos das pessoas, havia ali realmente uma queda do reino de Davi. Humanamente falando, as pessoas diziam: não tem mais salvação para Davi. Davi caiu, já era, morreu, o rei foi deposto.
Agora, antes de eu passar para o próximo versículo, que é o verso onde Davi vai expressar sua confiança em Deus, eu gostaria que a gente pudesse entender uma coisa interessante aqui, né? Absalão, ele tinha uma rixa pessoal com Davi. Ele tinha ali uma mágoa pessoal com Davi. Então, ele está querendo fazer mal a Davi pessoalmente. Mas pare para pensar, o que Absalão está fazendo aqui não é apenas atacar Davi pessoalmente. O que Absalão está fazendo aqui é tentar tirar Davi do posto que Deus havia o colocado. Era o próprio Deus quem havia ungido Davi rei sobre Israel. Era o próprio Deus que havia estabelecido ele como o rei que governaria e estabeleceria ali o reino de Deus, naquele momento ainda dentro da nação de Israel, mas era ele que estabeleceria o reino de Deus na terra. Davi era esse ungido de Deus. Então o ataque de Absalão não é um ataque apenas contra Davi pessoalmente. O ataque de Absalão é um ataque contra o posto que Davi ocupava. Davi ocupava uma posição e Absalão quer depor Davi desta posição. E por que é importante a gente entender isso, gente? Porque quando nós olhamos para a história da redenção, quando nós olhamos para a Bíblia, nós vamos perceber, nós vamos notar que as artimanhas que Satanás trama contra homens, contra indivíduos, contra pessoas, ela nunca é uma artimanha apenas por um ódio pessoal. Não que não haja um ódio pessoal. Havia, tanto Absalão quanto Davi estavam ali inflamados um contra o outro. Satanás odeia os homens pessoalmente falando, ele odeia a humanidade pessoalmente falando. Mas os ataques que Satanás ele faz contra o povo de Deus nunca visam apenas a destruição pessoal daquela pessoa, mas visam a deposição do posto que aquela pessoa ocupa. Foi assim no Jardim do Éden. No Jardim do Éden, quando Adão foi criado conforme a imagem de Deus, ele foi criado para exercer uma função. Adão, ele era o vice-regente de Deus, ele era o governador de Deus na terra. Adão era uma espécie de José do Egito. No Egito você tinha Faraó, mas José estava abaixo de Faraó e governava o Egito. Adão era uma espécie de José do Egito de Deus, ele era o vice-regente de Deus, ele era o governador de Deus. Deus havia criado o mundo, havia criado o homem conforme a sua imagem, havia criado as coisas muito boas e havia entregado o domínio e o governo agora nas mãos de Adão. E Adão então deveria agora multiplicar-se, encher a terra, estabelecer o domínio e o reino de Deus na terra. Essa era a função de Adão. Quando Satanás ataca Adão por meio da tentação que ele faz a Eva, ele não está apenas querendo matar Adão, não que ele não quisesse, mas ele está querendo tirar Adão do posto que Adão ocupava. Ele não quer que Adão ocupasse mais o posto de vice-regente de Deus. Ele está querendo tirar Adão desse posto de governo que Deus havia dado para ele. É a mesma coisa que está acontecendo aqui com Davi. Absalão não está apenas querendo matar Davi, mas ele está querendo tirar Davi do posto que Deus havia entregado nas suas mãos. Davi era o rei ungido do Senhor e ele tinha uma chamada da parte de Deus de exercer um domínio e um governo sobre a terra de Israel para a glória de Deus. Então, quando Satanás ataca homens, mulheres, indivíduos, ele ataca visando depor pessoas do lugar que Deus as estabeleceu. É por isso que a gente vai ter, gente, uma batalha tão forte nos nossos tempos, a fim de tirar os homens do seu posto no lar, as mulheres de seus postos no lar. É por isso que a gente vai ter uma batalha tão forte nos nossos dias, querendo derrubar pastores que são bem intencionados, querendo derrubar pessoas que ocupam ali lugares que Deus as colocou. A gente vai ter uma batalha do inferno para tirar as pessoas do lugar que elas deveriam estar. Porque as pessoas foram chamadas para ocupar determinados locais. Se você é um homem, você é chamado para governar sua casa, seu lar, sua família. Se você é uma mulher, você é chamada para exercer autoridade sobre seus filhos, ensiná-los no caminho do Senhor. Então, existem papéis que Deus estabelece, locais que Deus coloca os homens e as mulheres, e há uma guerra para depor as pessoas desses locais. Era isso que estava acontecendo aqui com Davi, e é isso que acontece nos nossos dias. Satanás não quer apenas matar a gente individualmente.
Ele não quer apenas, eu não gosto do Rafa, eu vou armar uma armadilha para o Rafa. Não, ele quer me tirar do posto que Deus me chamou para ocupar. Ele quer me derrubar do lugar que eu preciso ocupar. E é por isso que a gente precisa ter uma fé firme como Davi tinha. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Porque a batalha não é uma batalha só de ódio pessoal. É uma batalha de domínio, de governo, gente. É uma batalha de domínio e de governo. Deus, ele tem um reino que ele quer estabelecer sobre a terra, o reino de Deus. E Satanás não quer que esse reino seja estabelecido, ele não quer que esse reino avance, ele não quer que esse reino ele tenha bom andamento. E é por isso então que existe tantas artimanhas para derrubar as pessoas do local que elas foram colocadas, amém? Era isso que estava acontecendo com Davi, foi isso que aconteceu com Adão, e é isso que acontece com a gente. Então, de maneira bem pessoal e bem prática, não saia do local que Deus te colocou para ocupar. Pai, não abandone o seu posto de liderança no lar. Mãe, não abandone o seu posto de ensino aos seus filhos. Nós não podemos abandonar os locais que Deus nos deu. Nós não podemos abandonar a posição que o Senhor nos colocou. Nós não podemos abrir mão disso. E é muito interessante porque a artimanha de Satanás, ela é tão grande que ele trabalha de dois modos. Ele vai trabalhar com intimidação, né? Que é o que está acontecendo com Davi aqui. Vou te matar, vou te depor, um ataque pessoal. Ele estava realmente querendo matar Davi. Então Satanás trabalha com intimidação. Ele sim trama contra a vida de pessoas. Mas ele trabalha também com mentiras, com artimanhas mentirosas. E essas artimanhas mentirosas fazem com que pessoas abandonem os seus postos sem nem sequer perceberem. Elas seguem doutrinas, filosofias, elas seguem pensamentos conforme o mundo estabelece, e elas automaticamente vão abandonando o posto que Deus as deu para ocupar. Elas vão largando e abrindo mão da posição que Deus os deu por causa de uma proposta de felicidade, como aconteceu no Jardim do Éden. A proposta ali era uma proposta de felicidade. Se tu comer, tu vai ser semelhante a Deus, uma proposta de prazer. A Bíblia fala que Eva viu que a fruta era agradável aos olhos, era boa ao paladar. Então há ali uma aparência, uma beleza nas coisas, e elas seduzem então os homens, e ao seduzir os homens abandonam os seus postos, e ao abandonarem os seus postos, Satanás triunfa no avanço do reino das trevas. Por isso que há uma batalha realmente verdadeira e espiritual acontecendo em nossos dias. Ela sempre houve, ela sempre haverá, e Satanás continuará tentando depor homens e mulheres de seus postos. Continuará tentando fazer com que as pessoas se corrompam pela sedução da serpente e abandonem aquilo que elas são chamadas para fazer. Amém? Então esse é o primeiro ponto que eu queria trazer aqui de aplicação. Nós estamos envolvidos numa batalha do mesmo modo que Davi estava envolvido. Satanás está querendo derrubar homens e mulheres de seus postos, do local onde Deus os escolheu para estar. Por que Davi era o ungido de Deus? O que significa ser ungido? Significa ser separado, consagrado para uma determinada função. Todos nós fomos separados por Deus para ocupar um cargo. Todos nós fomos separados por Deus para ocupar uma determinada função. E nós não podemos abrir mão da posição que Deus quer que nós ocupemos. Amém? Então esse é o primeiro ponto. Agora, o segundo ponto aqui está no verso 3, olha só. Mas tu, ó Senhor, és um escudo para mim, a minha glória e o exaltador da minha cabeça. No verso 3, cara, Davi ele expressa uma confiança em Deus admirável. Porque entre o ditado popular, entre o populacho, se dizia o quê? Já não há mais salvação para Davi. Era isso que era dito. Não tem mais salvação para Davi, acabou-se. Já era, perdeu. Não tem mais jeito de Davi se levantar. Essa era o que era dito. Porém, Davi olha e fala assim, mas tu, Senhor, tu és um escudo para mim. Olha só que interessante, ele fala, tu és um escudo. Havia um ditado dentro de Israel, havia na verdade um ditado de que o rei de Israel era o escudo de Israel, porque o rei de Israel tinha os exércitos de Israel e ele batalhava então quando os inimigos vinham. Então o rei de Israel era o escudo de Israel. Agora Davi, que era o rei de Israel, está olhando e está dizendo, tu, Senhor, és um escudo para mim. Tu és o rei de Israel, tu és o verdadeiro rei, tu és o meu escudo.
Tu és a minha glória, Senhor. Embora as pessoas estão dizendo aí que eu estou acabado, que acabou o negócio, que não tem mais jeito, Tu és a minha glória. Tu és aquele que exaltas a minha cabeça. Então Davi compreendia quem ele era no Senhor, compreendia qual era a função que Deus havia o chamado para desempenhar. Ele está dizendo: eu sei, Senhor, que Tu és para mim um escudo, que Tu és para mim uma glória, e Tu és aquele que exaltas a minha cabeça. Então Davi levanta, depois de clamar, depois de apresentar para Deus a sua causa, ele se levanta dizendo: Tu, Senhor, és aquele que vai lutar essa batalha. Tu, Senhor, és aquele que vai me ajudar a ocupar o posto que Tu mesmo me deste. Então Davi confiava em Deus. Isso aqui é muito importante. Agora, uma outra coisa muito importante da gente entender aqui é o seguinte: antes de Davi recuperar o trono, porque nós temos que entender que aqui ele não estava mais em Jerusalém, ele teve que fugir da cidade, tinha perdido o trono temporariamente. Antes de Davi recuperar o trono, ele recupera a sua confiança em Deus. Primeiro ele recupera a sua confiança em Deus, para depois ele poder recuperar o trono. Sabe qual que é uma das maiores artimanhas que Satanás tem usado em nossos dias? É fazer as pessoas acreditarem que não tem mais jeito para nada. Essa é uma das maiores artimanhas que Satanás ele tem utilizado nesse dia. As pessoas hoje olham, são todas dadas as notícias, pessoas gastam horas vendo notícias e pouquíssimo tempo lendo a Escritura. Então são bombardeadas de péssimas notícias o dia inteiro. E aí elas se prostram e dizem assim: já não há mais esperança em Deus para nós. Elas dizem a mesma coisa que o popular estava dizendo. Elas vão dizer a mesma coisa, elas vão dizer: acabou-se, não tem mais salvação. Só que Davi, ele não se rendia a esse ditado popular. Davi, ele não olhava para esse ditado popular e deixava isso entrar no coração dele. Ele dizia: não, o Senhor é que é a minha rocha, o Senhor é que é o meu escudo. Tem salvação sim, porque Deus é o exaltador da minha cabeça. Então a gente precisa entender que o Deus que chama é o Deus que concede todos os meios necessários para que a gente ocupe a posição que Deus nos deu. O Deus que chama é o Deus que concede tudo aquilo que é necessário. Davi havia sido chamado por Deus, 2 Samuel capítulo 7. Davi não era um cara que tinha inventado uma coisa, acordou um dia e falou: eu quero ser rei. Não, Deus havia o chamado para ser rei, era o chamado dele. E Deus então agora concederia tudo o que era necessário para que Davi ocupasse aquela posição. A Bíblia ela vai nos dizer que Deus ele nos concede tudo o que é necessário para a vida e para a piedade. Então, gente, essa aplicação aqui é muito importante. Se Satanás te fizer acreditar que as coisas já não tem mais jeito, ele já venceu. Ele já ganhou. Porque ninguém que acredita que as coisas não vão mudar, luta para que as coisas mudem. As pessoas se prostram. Elas simplesmente se prostram. É por isso que eu bato muito nessa tecla. Eu sou tão anti essa escatologia derrotista de nossos dias. Porque essa escatologia derrotista de nossos dias é uma escatologia que ela faz que haja aquilo que a gente chama de profecia autorrealizável. Eu acredito que as coisas não têm mais jeito. Por eu acreditar que as coisas não têm mais jeito, eu ando como se as coisas não tivessem mais jeito. E automaticamente, então, as coisas não têm mais jeito. Porque a minha própria posição vai ser uma posição de não querer mudar a realidade. Então, nós não somos chamados para nos render diante das artimanhas de Satanás. Você não é chamado para ficar olhando para o mundo lá fora e dizer: meu Deus, como está ruim as coisas, não tem mais jeito. Não, olha só, estão atacando a família, nunca mais a família vai se levantar. Não, olha só, estão atacando todos os nossos ideais cristãos, não tem mais jeito. Claro que tem, cara. Existe um Deus, existe alguém que se assenta no trono, existe um rei glorioso. Existe um Deus que ordenou aos homens que ocupassem determinadas posições. E você precisa lutar para isso. Você precisa lutar contra as artimanhas do diabo. Você não pode ouvir a mentira do diabo e se render a ela. Davi é vitorioso aqui por causa disso, porque ele não se rende. Davi olha e fala: tu és o meu Senhor. Tu és o exaltador da minha cabeça, Senhor. Tu és aquele que cuida de mim. E essa tem que ser a nossa resposta mediante o populacho, mediante aquilo que se diz lá fora. Não tem mais jeito. Claro que tem. Deus é o exaltador da nossa cabeça. Deus é aquele que cuida do seu povo. Deus é aquele que tem o desejo de estabelecer o seu reino. Quem é que tinha mais interesse no estabelecimento do reino de Israel do que Deus? Era Deus que tinha esse interesse. Davi era só um instrumento para cumprir um propósito que era de Deus, não dele. O propósito não era dele, era de Deus.
Então, essa resposta aqui de Davi é dada. Ele fala, tu és o exaltador da minha cabeça. E aqui eu gostaria de trazer essa aplicação. Então, creia em Deus, não seja dado ao desânimo, não seja dado a esse pensamento de que não tem mais salvação, não tem mais jeito, as coisas não vão mais mudar, não tem mais... Não, porque se Satanás fizer isso com você, ele já ganhou a batalha. Ele já venceu a batalha. A batalha primeiro é vencida na mente e no coração, depois ela é vencida no campo. É assim que funciona em qualquer exército. Primeiro você ataca ali o exército querendo abaixar a moral dele. Fazer o exército acreditar que ele não tem capacidade de lutar, que o inimigo é muito poderoso, muito forte. Aí quando ele entra no campo de batalha, ele já está praticamente vencido antes de começar a guerrear. E é assim que Satanás ganha muitas batalhas. Ele ganha muitas batalhas sem nem sequer lutar. Porque ele simplesmente espalha ali uma notícia, e essa notícia alcança o coração das pessoas, e as pessoas então elas abandonam a confiança em Deus. Então esse é o segundo ponto da aplicação aqui. Terceira coisa aqui, verso 4 ao verso 5, vai falar assim, ó. Clamei ao Senhor com a minha voz, e Ele me ouviu do seu santo monte. Eu me deitei e dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Para pensar, gente. Davi está em Manaim, os exércitos inimigos todos o cercando, as pessoas querendo literalmente matá-lo, não é uma metáfora, é literal, eles estão querendo matá-lo literalmente. E ele agora olha e fala, o que eu vou fazer? Fala, clamei ao Senhor, orei a Deus. E ele fala o seguinte, orei a Deus e Ele me ouviu do seu santo monte. Olha que interessante isso aqui, olha a fé de Davi em relação a Deus escutar orações. Porque, será que nós acreditamos que Deus escuta orações de fato, de verdade, quando nós oramos? Nós, quando apresentamos nossas orações a Deus, acreditamos que Ele escutou o que nós pedimos, o que nós clamamos? Davi está dizendo, eu clamei, Ele escutou. Ele ouviu do seu santo monte. Ele escutou a minha voz. A gente vai ver Tiago dizendo que ninguém deve pedir nada para Deus sem fé, supondo que do Senhor receberá alguma coisa. Porque Deus, Ele não responde orações sem fé. Davi aqui tem fé. Davi aqui entende. Ele está dizendo, eu orei e o Senhor me escutou do seu santo monte. E olha que interessante, porque ele sabia que Deus havia o escutado do seu santo monte, ele se deita e dorme no meio da batalha, no meio daquela circunstância. Eu orei, pedi para que Deus me cuide, e agora então eu vou descansar na oração que eu fiz. Nós precisamos aprender a descansar nas orações que nós fazemos. Não adianta, o desespero não resolveria a situação. O que Davi ia fazer? Ficar a noite inteira acordado resolveria a situação? No outro dia ele conseguiria lutar se ele tivesse passado uma noite sem sono? Ele não conseguiria lutar, não resolveria a situação. Ele precisava dormir, ele precisava descansar. Então ele faz um clamor, ele ora a Deus, e ele sabe que Deus o escutou, e ele então deita e dorme. Só que mais interessante ainda, ele fala assim, porque o Senhor me sustentou, eu me deitei e dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Então aqui, quando ele está escrevendo esse salmo aqui, esse salmo está sendo escrito, ele já tinha dormido e acordado. E olha que interessante, Davi entende que só o fato dele ter dormido e acordado, sem ser morto pelos adversários, era a prova que Deus tinha escutado a oração dele. Deus escutou a minha oração, porque senão eles tinham me matado de noite, quando eu estava dormindo. Então eu sei que o Senhor escutou a minha oração. E aqui, gente, Davi é um exemplo para nós de uma fé verdadeira. Ele é um exemplo para nós de que a nossa fé não é inútil, de que as orações não são inúteis. Ele é um exemplo para nós de alguém que olha para aquilo que pediu e olha para a resposta e tributa louvor a Deus. Porque o que acontece, gente? Muitos de nós oram a Deus pedindo coisas que Deus depois dá, e não conseguem tributar a Deus o louvor a respeito das orações respondidas. Não percebem, não têm discernimento espiritual de que o que estão vivendo hoje é fruto de uma oração feita há um tempo atrás. Quantas realidades que você está vivendo hoje que é fruto de oração que você fez há anos atrás? Quantas coisas que você está desfrutando hoje que é simplesmente fruto de orações que você já fez lá atrás, no passado? Davi compreendia essa realidade. Ele diz, olha, eu orei, ontem à noite eu orei. E aí eu dormi, e eu acordei, e eu sei que Deus respondeu minha oração porque ninguém me matou de noite. Cara, você já parou para pensar que só o fato de que você dorme e acorda é um sinal da proteção divina? O que impede um ladrão de entrar na tua casa? O que impede um homem mal intencionado de entrar no teu lar? O que impede hoje você de sair daqui e sofrer um acidente no trânsito?
O que impede essas coisas? O que impede é a providência divina, é a mão do Todo-Poderoso. É simplesmente a providência divina que impede essas coisas. Nós somos seguros debaixo das mãos do nosso Salvador. É a providência divina que nos sustenta. Davi compreendia essa realidade. Então ele alimenta a fé dele com a experiência que ele tem em relação à oração ser respondida. E esse é muitas vezes o nosso problema. A gente não quer alimentar a nossa fé com as orações respondidas. É muito bom, cara, você ter um caderninho de oração. É muito bom. Porque ali você consegue marcar: o Senhor me respondeu isso aqui, o Senhor me respondeu isso aqui. É muito bom isso. Porque você começa a desfrutar de uma fé muito mais viva. Você começa a ver que o teu Deus verdadeiramente é um Deus vivo, verdadeiro, que responde orações. É isso que Davi estava falando aqui. Ele me escutou do seu santo monte, ele escutou a minha oração. E Deus escuta as nossas orações, amém? Deus escuta, Davi entende isso. E aí olha só o que Davi faz então. Verso 6, verso 7 fala assim: e eu não terei medo de 10 milhares de pessoas que se puserem contra mim ao meu redor. Olha que interessante isso aqui, cara. Como que começa o salmo? Senhor, como aumentaram aqueles que me perturbam. Muitos são aqueles que se levantam contra mim. Há muitos que estão dizendo por aí que não tem mais salvação em Deus para mim. O salmo começa com Davi pedindo a Deus livramento. Mas o salmo termina com Davi dizendo: eu não terei medo de 10 milhares de pessoas. Você está vendo a mudança no coração de Davi? Você está vendo a mudança na confiança? Por quê? Porque ele orou e o Senhor o respondeu. Porque ele se levantou em fé, ele não acolheu as mentiras do diabo, ele não escutou o que as pessoas estavam falando, ele simplesmente se levanta em fé. E ao se levantar em fé ele diz: eu não terei medo desses 10 milhares. Pode vir o exército inimigo, que eu não vou ter medo desse exército inimigo. Há uma mudança de comportamento, de confiança. É um outro homem agora que está falando. E aí esse homem agora ele olha e ele fala assim: levanta-te, Senhor, e salva-me. Agora ele já não está mais pedindo desesperado. Agora já é um clamor de um homem confiante. Ele mudou o coração, ele está dizendo: levanta-te, Senhor, e salva-me, ó meu Deus. Por que ele está dizendo isso? Porque ele confiava que Deus era o exaltador da cabeça dele. Ele acreditava nisso. Então ele agora está falando para Deus: Deus, te levanta e me salva, Deus. E aí ele começa a lembrar dos feitos do passado. Porque tu atingiste a todos os meus inimigos. Ele se lembrou de quantas vitórias ele já teve no passado, quantas batalhas que ele já tinha enfrentado e que ele já tinha vencido. E ele lembra, então ele fala: Deus, no passado tu quebraste o maxilar dos meus adversários, tu quebraste o dente daqueles ímpios, Senhor. No passado tu lutaste as minhas guerras, Deus. Por que eu me atemorizaria agora? Por que eu teria medo agora? Se eu já experimentei da tua bondade, se eu já experimentei da tua graça, se eu já experimentei do teu favor, por que eu vou me calar agora? Por que eu vou ter medo agora? É basicamente isso que Davi está falando aqui. Ele está dizendo: no passado o Senhor já me deu livramento, então agora eu me recuso a ter medo desses 10 milhares também, Senhor. Eu me recuso a abandonar a minha fé em Ti. Eu me recuso a não mais acreditar que o Senhor vai me livrar. Davi, ele está pegando a experiência do passado e ele está transformando ela em encorajamento para a vida dele, cara. Ele está pegando o que ele já viveu com o Senhor no passado, ele está transformando isso agora em combustível para ir mais longe. Combustível para continuar andando, combustível para continuar indo. E ele está dizendo: o Senhor é o Deus que julga as nossas causas, o Senhor é o Deus que se levanta contra os inimigos do teu reino. É isso que ele está falando aqui. E aqui ele está fazendo uma imprecação, ele está orando contra os inimigos do reino de Deus. Nós precisamos entender algo. Davi, aqui no posto que ele estava, ele era um representante do reino de Deus. Ele era alguém que avançava o reino de Deus na terra. E os inimigos de Davi, eles não eram inimigos apenas pessoais de Davi. Eles eram os inimigos do próprio Deus. Você entende isso? Quando os homens se levantam para tentar derrubar o reino de Deus, não é contra um homem que eles estão se levantando. Eles estão se levantando contra o reino de Deus. Davi entende isso. E ele está dizendo: Senhor, tu és aquele então que quebraste o osso malar, o maxilar, e quebraste os dentes dos ímpios. Tu és aquele que faz justiça, Senhor. Tu és aquele que avança contra os inimigos do teu reino. Tu és aquele que luta as tuas batalhas. E gente, essa é uma verdade para nós também. Os inimigos do reino de Deus, eles serão todos vencidos, amém? Os inimigos do reino de Deus serão derrotados. Quando homens se levantam querendo derrubar homens que foram eleitos por Deus para ocupar uma determinada posição, isso aqui não tem nada a ver com papo de ungido do Senhor. Isso aqui tem a ver com posição que você é chamado para ocupar.
lares, famílias, casas, igrejas, empresas. Existem oposições que Deus chama a gente para ocupar. E quando o Satanás ele se levanta para tentar derrubar essas posições no sentido de não apenas nos matar pessoalmente, mas fazer com que o reino de Deus retroceda, não é contra nós que Satanás luta, é contra o reino de Deus. A gente viu isso no Salmo de número 2. Os poderosos conspiram contra o Senhor, eles tramam contra o Senhor e contra o seu ungido, mas Deus, um a um, os derrota. Cristo é aquele que tem a espada que sai da sua boca. Essa espada, ela tem 2 gumes. Ela vence os inimigos tanto pela conversão quanto pelo juízo divino sobre os inimigos de Deus. Então, o reino de Deus, ele será estabelecido. O reino de Deus, ele vencerá. Por quê? Porque nós temos que ter a mesma confiança e a mesma fé que Davi tinha. Davi compreendia essa realidade. Ele diz: olha, Senhor, vai lá, faz a mesma coisa que tu fez no passado. Os inimigos estão me cercando, os inimigos estão vindo contra mim. Senhor, tu no passado já os feriste, fere eles novamente. E gente, deixa eu falar uma coisa aqui que é polêmica, mas não deveria ser. A igreja precisa fazer orações imprecatórias. A igreja precisa aprender a orar imprecatoriamente. Esses salmos, eles estão escritos aqui por algum motivo. Eles não estão na Bíblia à toa. Tem gente que olha uma oração como essa: Senhor, quebra os dentes dos ímpios, e fala: meu Deus, mas o que é isso? Isso é a oração de alguém que está entendendo o reino de Deus sendo implantado na terra. Davi está orando, está dizendo: Senhor, destrói os inimigos, quebra os dentes dos ímpios. Então as nossas orações, elas precisam conter essas 2 vias. Senhor, salva pecadores, salva os perdidos, mas os apóstatas, os rebeldes, os obstinados, aqueles que se põem contra o teu reino, os castiga, Senhor, os julga, os derruba, não os permita vencerem contra o povo de Deus. Não os permita vencerem contra o povo de Deus. Nós precisamos aprender a orar desse modo. A Bíblia fala que a igreja, ela não seria parada pelas portas do inferno. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Então a igreja é um instrumento do avanço do reino, do mesmo modo que Davi aqui era um instrumento do avanço do reino. A igreja não luta pela espada, a igreja luta pela pregação, mas ela tem um Deus que governa todas as coisas, que estabelece os juízos temporais dele para que a igreja possa ser preservada. Então Davi aqui está ensinando para nós sobre fé, está mostrando para a gente: precisamos acreditar, precisamos realmente crer que existe um Deus que exalta a sua cabeça, que exalta a igreja, o povo de Deus, que faz com que o reino de Deus ele seja estabelecido na terra. E no verso 8, então, Davi encerra dizendo: a salvação pertence ao Senhor, tua bênção está sobre o teu povo. Olha como Davi termina esse salmo: a salvação pertence ao Senhor. Lembra que o salmo começa com as pessoas dizendo: não há mais salvação em Deus para ele? Olha como que termina o salmo: a salvação pertence ao Senhor. A salvação pertence ao Senhor. Nós precisamos ter uma fé viva, como Davi tinha. Nós precisamos aprender a ser confiantes em relação a Deus. Não podemos ser abatidos pelas mentiras de Satanás. Não podemos nos deixar influenciar por aquilo que é dito lá fora. Precisamos nos apropriar das verdades do Evangelho, das verdades da Palavra de Deus, e precisamos, em nome de Jesus, lutar em nome do Senhor dos Exércitos. Batalhar em nome do Senhor dos Exércitos. Não deixe que a tua fé seja vencida. Jesus ele falou o seguinte: esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Amém? Amém, gente? Amém. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Se Satanás rouba a fé, ele já conseguiu vencer a sua batalha. Amém? E aí, para a gente caminhar para o final, então, e para concluir, resumir aqui o que nós falamos. Primeiro, existe uma batalha de Satanás para depor de seus postos aqueles que Deus escolheu para estarem lá. Porém, somos chamados a responder com fé a essa batalha, não permitindo que o medo e a incerteza tomem conta de nós, mas correndo para assumir os nossos postos e tendo a certeza de que a salvação pertence a Deus. Então esse é o primeiro ponto: não abandone o teu posto. Não deixe que as mentiras de Satanás te seduzam para abandonar o teu posto, e não deixe que as artimanhas ou o medo que Satanás coloca dizendo que já não há mais esperança te influencie para você depor o seu posto. Não permita isso. Não abandone o lugar que Deus te colocou. Não abandone o posto que o Senhor te colocou, ok? Segundo, nós não podemos ter memória de peixe, gente.
a gente precisa aprender a nos lembrar dos feitos do Senhor sobre a nossa vida. É muito interessante porque quando Israel ela experimentava grandes feitos, eles criavam memoriais, né? Então, por exemplo, quando eles atravessam o Rio Jordão, eles pegam 12 pedras e colocam aquelas 12 pedras. E aí eles perguntam, para que é isso? Para contar para as futuras gerações o que o Senhor fez. Para contar para as futuras gerações que Deus ele nos livrou, que a gente atravessou esse rio. Nós não podemos ter memória de peixe. Deus já fez obras na tua vida, Ele já cuidou de ti no passado. Você precisa se lembrar dos feitos do Senhor sobre a tua vida. Você não pode abandonar o testemunho daquilo que Deus tem feito na tua vida, ou daquilo que Ele já fez. Não pode achar, não, mas, meu Deus, cara, tu está vivendo hoje coisa que tu orou lá atrás. Eu tenho certeza, cara, que se tu és um crente, em nome de Deus, tu está vivendo hoje coisa que tu orou lá atrás pedindo. E às vezes a gente daí está murmurando, reclamando, ai meu Deus, que difícil, porque as coisas estão tão difíceis. Cara, você está vivendo hoje coisas que você pediu lá atrás. Você não é chamado para andar em murmuração, em desânimo. Isso não é comportamento adequado para um servo de Deus, porque um servo de Deus deposita a sua esperança no Senhor. Ele ora ao Senhor, ele se deita e dorme e acorda sabendo que o Senhor o sustentou. É assim que funciona o reino de Deus. E em terceiro lugar, o reino de Cristo ele vai prevalecer, gente. Ele vai prevalecer. Os ímpios, os perversos serão destruídos por Deus. Aqueles que atentam contra o Todo-Poderoso, aqueles que lutam para depor os homens e as mulheres dos seus postos, aqueles que estão tramando coisas contra o reino de Deus, eles serão vencidos. É como Davi ora aqui, Senhor, Tu és aquele que quebra o maxilar deles, Tu és aquele que destrói os dentes deles. Eles serão vencidos, gente. A igreja precisa voltar a ter a certeza da vitória de Deus sobre os inimigos. A igreja precisa voltar a ter a certeza do fato de que Deus é aquele que julga os ímpios, Ele é aquele que julga os malfeitores. A igreja ela precisa voltar a ter esse entendimento e compreender que há um juízo de Deus sim, contra os homens maus, contra aqueles que não se dobram à palavra de Cristo, contra aqueles que não se arrependem dos seus pecados, serão todos julgados por Deus. Essa é uma verdade bíblica, é uma verdade que permeia o Salmo, é uma verdade que sempre fortaleceu a igreja, mas que foi abandonada nos últimos tempos em nome de um cristianismo pacífico. A ideia é que você precisa ter um cristianismo pacífico, um cristianismo que não se coloca contra nada e contra ninguém. Isso não é o cristianismo bíblico, gente. O cristianismo bíblico se coloca contra o mundo, contra a carne, contra o diabo, contra a impiedade. O cristianismo bíblico se coloca contra todas essas coisas. E ele trava batalhas e luta batalhas. Amém? Então nós, como povo de Deus, precisamos voltar a ter essa certeza que Davi tinha. Nós precisamos crer que o reino de Deus ele prevalecerá e os ímpios, todos eles serão destruídos. E Cristo estabelecerá o seu domínio de mar a mar. Nós precisamos ter essa certeza para que possamos andar nos caminhos de Deus. Amém, gente? Então, não venha a aderir ao desânimo. Não venha a acreditar na mentira do populacho, dizendo que já não há mais salvação em Deus. Termine esse culto declarando a mesma coisa que Davi. A salvação pertence ao Senhor. Amém? A salvação pertence ao Senhor. Eu gostaria de convidá-los então a se colocar de pé. A gente vai orar e depois nós iremos cear.